Fala pessoal, olha só, essa questão fala o seguinte: a figura abaixo mostra os gráficos das duas funções quadráticas f e g que são simétricas em relação ao ponto P, 1. Sabendo que f de x igual a x ao quadrado, determine a expressão para g de x. Então aqui basicamente você tem duas funções, essas funções se tangenciam, se interceptam nesse ponto aqui, 1. Ele fala que uma das funções é f de x igual a x ao quadrado, então é importante que você saiba reconhecer que a função f de x igual a x ao quadrado é esta função, né? Esta primeira função, logo, ele quer saber a expressão, a função g de x, tá? Esse que é o nosso desafio aí. Bom, ele falou pra gente que essas duas funções são simétricas, e essa é uma informação que a gente tem que saber trabalhar, tá? Se eu falo pra você que f de x e g de x são simétricas, f de x e g de x são simétricas. Quem me falou isso foi o enunciado, tá? E uma vez que você sabe isso, você já sabe, por exemplo, que elas são congruentes, tá? Ou seja, elas têm a mesma abertura. E o que vai determinar essa abertura é justamente o A, tá? Então, o nosso A em módulo ele tem que ser igual a partir dessa informação. Então, com isso, a gente já sabe que o nosso A da função g de x, ele vai ser igual a menos 1. Então, só para você entender, em módulo ele tem que ser igual à função f de x. Como a função f de x tem um A igual a 1, então a função g de x, ela vai ter o seu A igual a menos 1. Só para ficar claro, né? A função g de x é uma parábola, então a gente sabe que a equação dela é algo desse tipo assim, ó, ax ao quadrado mais bx mais c. Eu já estou determinando com você que o nosso A é igual a menos 1, beleza? Por quê? Porque ela é simétrica. Por exemplo, se aqui fosse 3x ao quadrado, o nosso A seria quanto? Seria menos 3. Tá? Em módulo seria igual, porém com sinal invertido, porque a concavidade está voltada para baixo. Beleza. Além disso, tem uma outra informação relevante que você pode tirar dessa história, que é a seguinte. Se esse cara aqui é simétrico, então a gente sabe que a distância dele até esse vértice daqui tem que ser igual à distância dele até o outro vértice, tá? Então, essa distância tem que ser igual a essa distância. Logo, nós vamos poder concluir com essa informação que esse vértice aqui é igual a 2 e que a outra coordenada desse vértice é igual a 2 também. Tudo bem? Então, o nosso vértice aqui, ele tem coordenadas 2 e 2. De novo, tá? Isso aí eu vou extrair a partir da informação de que elas são simétricas. Então, isso não é uma coisa que você deve ficar explicando necessariamente. Isso é um conceito. Esse conceito pode ser aplicado na questão tranquilamente. O cara da banca sabe isso ao corrigir a prova, tá? Então, você não precisa ficar afirmando esses tipos de conceitos. Bom, se eles são simétricos, então você sabe que o nosso vértice é um vértice que tem ponto 2 e 2. X do vértice 2 e y do vértice 2. Bom, então com isso, a gente sabe que o x do vértice é igual a 2. A gente sabe que o x do vértice, no caso, é menos b sobre 2a. E isso tem que ser igual a 2. A gente sabe que o nosso a é igual a menos 1. Então, menos b igual a 2 vezes menos 1. E isso é igual a menos 1. E, com isso, a gente tem o seguinte. A gente tem que o nosso b sobre 2 é igual a menos 1. Logo, a gente pode concluir. Foi mal, galera. O x vai ser 2, né? Porque eu botei menos 1 aqui. Aqui é 2. Foi mal. Então, aqui vai ficar igual a 2. Logo, a gente vai concluir que o nosso b vale 4. Bom, já achei o nosso a igual a menos 1. Já achei o nosso b igual a 4. A partir da informação de que elas são simétricas, tá? Bom, dito isso, a gente pode começar a montar a função g de x. A função g de x ela é do tipo menos x ao quadrado mais 4x mais c. Aí você fala, poxa, Felipe, mas como eu vou descobrir o valor desse termo independente, né? Para isso, a gente vai recorrer a esse ponto que ele nos deu. Eu vou substituir o ponto P11, tá? E se eu substituir o P11, ó, se eu pegar o ponto 11 e substituir na função, a gente vai ter que menos 1 ao quadrado mais 4 vezes 1 mais c é igual a 1. Então, vai ter menos 1 mais 4 dá 3. Se eu passar para o outro lado, a gente vai concluir que o c é menos 2.
E a partir do momento que eu consigo concluir o valor de C, a gente consegue fechar a nossa função. Então, a nossa função g de x, ela tem a seguinte equação, ó. G de x é igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 2, tá? Essa é a nossa função g de x e é com ela que a gente fecha a nossa questão encontrando a nossa solução aí, tudo bem? Então, galera, essa questão trabalha muito com a ideia de funções simétricas, né? Que é um conceito aí muito específico. Então, se eventualmente você não conseguiu compreender direito o enunciado, fica tranquilo, fica tranquila, tá? É para isso que a gente está aqui. Eu espero ter esclarecido isso para vocês. Valeu, até a próxima.